gosto muito dessa dica, funciona muito pra mim, de você, cara, é isso, vou com o que eu tenho e vai dar tudo certo, meio que rir da cara do perigo, sabe, que nem o Rei Leão, eu gosto muito. E agora, eu queria chamar aqui no palco do aulão Relaxou Enem. Eu queria antes um poema. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Eu queria reforçar com vocês que quando ela bate com a bunda no chão, a bunda exerce força no chão, assim como o chão exerce uma força contrária na bunda. Todo respeito. E essa é a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. E queria que vocês recebessem com uma salva de palmas, Kelvinho! Você acredita, Mafê? Eita! Acredito! Tô na área, Mafê. É isso? Kelvinho, 0 mais 273. Passou pra Kelvin, tô na área. É isso. Antes era Celsius. Não, agora passou pra Kelvin. Isso, Kelvinho, 0 mais 273. Galera, Pronto. pra quem tá perguntando onde é que tá o material, link na descrição aqui do YouTube. Você entra na nossa Então página vamos. e baixa o material aqui em cima. Tem que clicar na descrição, entra na página, baixar o material aqui em cima. Isso é aí. seu. Show. Tudo nosso aqui, ação e Vambora. reação. Você acredita ação que a gente... e reação. Pronto, pronto, vamos lá. Bom dia, pessoal. Estamos aí, mais um dia, mais um Relaxou para a gente poder pensar na prova de amanhã, para a gente poder trabalhar, né? E você acredita que eu vou fazer um monte de questão aqui sobre FAT, sobre hidrostática, então temas importantes e provavelmente estarão na prova de amanhã. Então, para a gente começar, queria ler a questão, faz um apanhadinho e taca ali pau. Olha só. Escolher o pneu correto para uma corrida de Fórmula 1 pode ser decisivo para vencer. A fornecedora desse material disponibiliza para as equipes 3 diferentes tipos de pneus, o duro, o macio e super macio, que possuem coeficientes de atritos diferentes devido à sua rigidez. Para uma largada perfeita, o piloto deve se concentrar no tempo de reação, tempo em que ele vê a luz vermelha apagar e o tempo que ele pressiona o acelerador e contar com o atrito correto para que o aproveitamento do torque do carro seja o melhor e o carro atinja rapidamente a maior velocidade. O tipo de pneu a ser escolhido e o tipo de atrito ideais são... Então, beleza, olha só. Quando a gente fala de atrito, galera, tem uma confusão ali de duas coisas que são, meu irmão, o Enem pega do fio da meada, na virada ali, entre uma coisa e outra, naquela lacuna que fica faltando, e é isso que a gente vai preencher agora, que é assim, existe uma diferença entre o que é atrito estático e o que é atrito dinâmico. Esse é o primeiro problema. Vamos botar aqui, ó. Pegadinha da galera. Estático é uma palavra que significa parado, né? E dinâmico é uma palavra que significa movimento. Lembra vocês também que falar dinâmico tem um sinônimo, tá? Falar dinâmico é a mesma coisa que falar cinético. Então, se a prova de amanhã disser assim, ó, cara, o atrito cinético ou o atrito dinâmico são 2 sinônimos pra gente, tá? Qual é o erro aqui? O aluno achar que estático é para quando o corpo está parado e dinâmico é para quando o corpo está em movimento, porque aí você fez a interpretação literal da coisa, né? Não é correto pelo seguinte, estático é quando não há deslizamento entre as superfícies e dinâmico é quando há deslizamento entre as superfícies, por exemplo, né? Por exemplo. Nesse momento aqui, você acredita que eu estou andando? Ó, então eu vou andando aqui para um lado e para o outro, eu estou em movimento, eu estou usando o atrito para me locomover. Se eu tivesse, sei lá, numa pista de patinação, seria muito difícil de eu andar. Se eu tivesse com uma bicicleta no gelo, seria muito difícil de pedalar, porque eu eliminei o atrito. Agora, o grande barato é, se eu estou andando e estou usando o atrito, esse atrito nos meus pés agora é estático, embora eu esteja em movimento. Esse momento vem uma tela azul. Cara, o Celsius mais 273, eu não entendi o que você quer dizer com isso. Seguinte, estático é para quando o pé não desliza contra o solo. E eu queria que você andasse na sua casa e olhasse bem o movimento que você está fazendo. O pé para num ponto, legal? E quando você vai para frente, o seu pé está a todo momento no mesmo lugar. Reparem que eu estou em movimento e o meu pé não desliza. Não há derrapagem entre meu pé e o solo, por isso é estático. Contrapartida, se eu fizesse isso daqui, ó, olha o barulho, isso daqui, o pessoal de fone já olhou para mim, esse movimento aqui, eu estaria parado, mas eu teria o atrito cinético, eu teria o atrito dinâmico, justamente pelo fato do meu pé raspar o chão, do meu pé deslizar contra o solo. Então a pergunta que você se faz é, tem derrapagem ou não tem derrapagem? Se a superfície e o corpo deslizarem entre si,
dinâmico. Se a superfície e o corpo estiverem parados entre si, o atrito é estático. Exemplo, deve estar agora olhando no computador, celular, enfim, alguma coisa assim. Pensa na sua janela, pensa um carro que está passando na rua agora. Se o carro está passando na rua lá, né, de um ponto para outro qualquer, o atrito entre o pneu do carro e o chão deve ser estático nesse momento. Deve ser, tá? Porque não está tendo deslizamento entre a borracha e o chão. Aí você fala, calma aí, Léo, quando é que seria dinâmico? Tem dois sons, né, que a gente sabe que param qualquer conversa, param qualquer bate-papo. O primeiro deles é uma cantada de pneu, aquele tá todo mundo batendo papo, domingo, tá? E aí conversando, de repente você ouve na janela, é um silêncio na hora, porque todo mundo fica, meu Deus, caramba, será que vai bater? Cadê o Paul, né? Se tiver o Paul, vai todo mundo pra janela. Se não tiver o Paul, segue o jogo e todo mundo continua conversando. Esse é o primeiro som. O outro é um assim, mais ou menos assim, quem morreu? Aí sai todo mundo correndo pra ver o que tá acontecendo. Mas enfim, se rolar esse barulho do cantou pneu, entrou no atrito dinâmico. Se não tiver esse barulho, se for um andar normal de carro, é que não está tendo deslizamento entre a borracha e o solo. Então o atrito é estático. Podemos afirmar, vamos escrever isso aqui, podemos afirmar que o atrito estático, o μ estático, o coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala esse negócio aqui, vamos escrever o coeficiente de atrito, que recebe essa letra μ, tá? Na verdade, ele é o encaixe entre as superfícies. Melhor, a possibilidade de duas superfícies se encaixarem. Entendi não, professor? Tá, então vamos lá. Pegar uma caixa aqui qualquer, sei lá, vou desenhar aqui, pegar uma caixa aqui qualquer e vou deixar ela deslizar contra o solo. Aí a galera de biologia é muito boa nisso, dá um zoom nisso daqui, né? Faz um zoomzinho lá, e aí você vai ver que o fundo da caixa, pega o microscópio, bota lá, dá uma analisada, você vai ver que o fundo da caixa tem um monte de irregularidades, legal? Você vai ver que o solo também tem um monte de irregularidades. O que eu quero dizer com isso? Essa possibilidade dessas superfícies se encaixarem é o que gera o atrito, ok? Se as superfícies fossem muito rugosas ou forem muito rugosas, o encaixe entre as duas pode ser muito bom. Quanto mais lisas forem as superfícies, menor é o encaixe, menor é esse coeficiente de atrito. Por exemplo, quais são as superfícies de melhor encaixe que a engenharia tem domínio? Acredito que é fácil pensar, é o asfalto. O asfalto é muito poroso, né? Você pode ver a olho nu que o asfalto é cheio de irregularidade. Quem tiver dificuldade, não, eu acho que o asfalto é liso, tal, tranquilo, corre bastante, ganha bastante velocidade, se joga de peito, você vai ver o que acontece depois desse experimento. Experimento simples de fazer, você vai ver o que acontece, né? Você vê que ele é muito poroso. Agora, não adianta ter só o asfalto poroso, é necessário que você tenha um material flexível, um material que consiga penetrar nesse asfalto, que é a borracha calibrada. Então não adianta você também ter só, tem um pneu. Não, se o pneu estiver muito duro, se o pneu estiver muito rígido, ele não consegue entrar no asfalto. Ele não gera o atrito necessário para a locomoção. Aí você fala assim, como assim, Léo? Faz roda de ferro. Se a roda fosse só o aro, se a roda fosse só o ferro, ela não encaixaria no asfalto como deveria e seria muito difícil locomover o carro. Então é muito importante que você tenha, por exemplo, uma superfície irregular, uma superfície áspera e outro material que consiga penetrar nessa porosidade, a borracha calibrada. Legal? É por esse motivo, meus amores, que quando chove, por exemplo, né, quando você tem lá a água, ela preenche essas irregularidades, ela preenche o sulco que o asfalto tem, não permitindo que a borracha entre nele. E se a água não permite que a borracha entre nele, certamente o atrito é diminuído, o atrito é minimizado. Existe uma dificuldade em se manter em movimento dominado, né, em movimento controlado. Então, uma coisa importante, pessoal. O atrito, então, ele pode ser o estático, quando não há deslizamento, ou o dinâmico, quando as superfícies deslizam. Cantou pneu, tá aqui. Ok? Não cantou pneu, tá andando na moral. Você acredita que é aqui, né? Por mais que você ache, não, mas ele tá em movimento. Não, se as superfícies não deslizam, o atrito é estático. O Enem pega muito nisso, tá? E coisa interessante, se o encaixe entre as superfícies estáticas sem deslizamento é maior que o dinâmico, escuta agora. Faz um favor para mim, quando você acabar essa aula, né? Acabou a aula, tal, na hora do almoço, teve um intervalo, lá no final do dia, enfim. Pega dois pentes e encaixa as cerdas dele, encaixa os dentes deles um contra o outro assim, tá? Quando você encaixar os dentes
um contra o outro, tenta deslizar um contra o outro. Vai ser muito difícil você conseguir o deslizamento entre eles, certo? Agora, se você conseguir fazer o dente de cima andar em relação entre o pente de cima andar em relação ao pente de baixo, é porque as cerdas tiveram um contato mais superficial. É porque você conseguiu fazer com que essas cerdas subissem de posição para andar para o lado. É isso que acontece no atrito estático e dinâmico, ok? No estático, o encaixe entre as superfícies se dá com mais intensidade do que no dinâmico, onde o encaixe é mais superficial. Por isso a faixa estática é maior do que a faixa dinâmica. Vamos lá. Carro de Fórmula 1, então o que é o ideal? Que ele use do atrito estático ou dinâmico? Cara, se o atrito estático é o melhor, se o atrito estático é o maior, tomara que o cara que vai fazer a largada não cante pneu. Porque se o carro do cara cantar pneu, se a roda do cara deslizar contra o asfalto, ele vai perder atrito. E não vai ter a força que vai impulsionar o carro para frente. Esse é o outro problema do Enem. Uma coisa é identificar estático ou dinâmico e a outra coisa é, quem quiser printar, fica à vontade, esse belo desenho, Mona Lisa, de Fati aqui, tá? Então, quem quiser, olha só o que vai acontecer. Uma separação é essa e a outra separação é o atrito motriz e o atrito de arrastamento, o atrito não motriz, tá? Botar até aqui, porque aqui pega, né, gente? O quadro tá tranquilo, né? Tá. Então é o seguinte, por exemplo, o que é o atrito motriz? O atrito motriz é a força de atrito que é necessária para que um corpo se locomova. É a força necessária para fazer o corpo estar em movimento. Então você tem que se perguntar assim, cara, o atrito está sendo necessário para o movimento ou não? Por exemplo, de novo ao exemplo que eu dei no início da aula. Quando eu ando, não é o atrito que me faz andar? Né? Quando você anda de bicicleta, não é o atrito da roda que faz a roda se locomover? Se você tentasse pedalar no gelo, seria muito difícil, porque você eliminou o atrito. Então, sempre que o atrito é necessário para se mover, por exemplo, o cara ia andando, botar aqui, né? Alguém, uma pessoa que, sei lá, andando na rua, né? Então ele vai correr para lá, por exemplo, e a FAT vai estar a favor do movimento, cara. Essa FAT vai ser motora, essa FAT vai dar o movimento. Daí o nome motricidade. Ela tá para frente, legal? Agora, quando o corpo é arrastado, sei lá, sua família, aí, sua mãe, seu pai, seu tio, alguém chega para você e fala assim, cara, me ajuda a botar essa cômoda na outra parede, me ajuda a tirar esse armário e botar ali. Cara, arrastar essa cômoda, se for um carpete, é o inferno na terra, né? É o capiroto, é o bezebu, a mornado, sete pele, coisa ruim, costas oca, mochila de criança, aquele que puxa os outros para baixo. Então, o que acontece é, se você for arrastar alguma coisa, o atrito te atrapalha. Se você quiser o atrito para se locomover, o atrito é a favor do movimento. Exemplo, olha só, tem gente que tem um pouquinho de dificuldade com isso, mas eu acho que dá para aprender. Bicicleta, jogo rápido nessa, ó. Bicicletinha, tá? Qual é a roda que provoca o movimento da bicicleta? Qual é a roda que faz a bicicleta andar? Cara, não tenha dúvida que a roda que faz a bicicleta andar é a roda traseira. É nela que a corrente está presa, é ela que vai, olha o nome que eu vou usar, tracionar o chão. É ela que vai gerar a força contra o solo. Então essa daqui é a que dá o movimento, essa é a roda motriz. Você acredita? Essa é a motriz. Então, é nessa aqui que a FAT vai estar para frente, cara, tudo bem? Essa aqui é a roda motriz. E já essa aqui, na boa, você não precisa dela para andar de bicicleta. Tem gente que nem usa. Tem gente que pega essa bicicleta, tira a roda do chão e vai, meu irmão, porque você não precisa dela. Essa daqui é arrastada, essa daqui é só para equilíbrio. Essa é uma caixa normal em que a FAT está para trás, né? Aí o barato é, cara, agora é muito importante pensar nisso, gente. Qual a equação da FAT, né? A equação da FAT, para a gente, para a resposta, ela vai ser, observem agora, é o μ. O que é o μ mesmo? O quanto as superfícies podem se encaixar, legal? Vezes a tal da normal, onde eu quero que você pense na normal como a compressão contra o solo. Quadro gostoso da moléstia de escrever, hein, rapaz? E olha quem conseguiu esse quadro aqui, tá de parabéns. Já deixa aqui no Relaxou, mas parabéns. Tá uma delícia escrever esse quadro aqui. Mas enfim, vou nem sair daqui, ó. Pode tentar me tirar que eu não saio daqui. Então, olha só, a compressão contra o solo que é o seguinte. Uma coisa é as superfícies terem esse encaixe. Outra coisa é alguém empurrar essa minha mão para baixo e comprimir mais, o encaixe vai ser maior. Não sei se você entendeu. Nesse momento, quando a gente faz esse desenho, o aluno fala, mas meu Deus do céu,
Se tem uma faixa para frente e tem uma faixa para trás, como é que a bicicleta anda? Aí o cara buga em casa. Então não anda. Meu Deus, cheguei à conclusão, a bicicleta não anda, bicicletas não andam. Aí bota no Google, bicicletas não andam. Gente, eu juro pra vocês, bicicletas andam, tá? É só olhar na janela, você vai ver alguém andar. O que acontece é que a faixa de trás é maior do que a faixa da frente. Como? Vamos lá? Como? Coeficiente de atrito, materiais. Roda feita de quê? Sei lá, borracha, né? Aqui asfalto. A mesma borracha, o mesmo asfalto, o mesmo encaixe. É por isso que você coloca, olha aqui galera, o banco de trás sobre o banco sobre a roda de trás, para você sentar sobre a roda de trás, tá? E você sentando sobre a roda de trás, você comprime mais a roda de trás contra o solo. Comprimindo mais a roda de trás contra o solo, você encaixa melhor essas superfícies contra o solo, gerando maior atrito na roda de trás, para que seja a roda motora, para que faça a bicicleta andar. Carros normalmente têm tração dianteira, porque o motor é a parte mais pesada. O motor comprime a roda da frente contra o solo, fazendo com que o carro ande com mais facilidade. Legal? Então, duas separações. Estático é melhor, porque ele é maior, e motriz para fazer o carro deslizar. Qual pneu que é o melhor para uma largada de Fórmula 1, então? Sem dúvida nenhuma, o que me gera o melhor atrito? Sem dúvida nenhuma, um atrito estático, em que a roda não cante pneu, em que a brincadeira não fique lá patinando, saindo aquela fumaça e aquele som horroroso. E, ao mesmo tempo, além de estático, que o encaixe seja maior, que o coeficiente de atrito seja maior. E isso se dá, sem dúvida nenhuma, com um pneu super macio. O pneu super macio é o que encaixa melhor borracha contra asfalto, né? Que dá mais aderência, legal? E, portanto, aumenta a FAT para que o carro possa se movimentar. Parem de pensar, por favor, que a FAT é algo ruim. A FAT pode ser uma força dissipadora, mas pode também ser uma força motora no caso dos carros, tudo bem? Então, a resposta da questão, vamos voltar para ela. Ele fala assim, qual o melhor pneu então? Super macio, né, para ver o melhor encaixe. Quais são as possibilidades de super macio? Letra C, super macio, pois aumenta a superfície de contato e o atrito será dinâmico, não é, o atrito será estático. Legal? E a letra E, super macio, pois melhora o encaixe entre as superfícies. Então, a gente tem lá um melhor encaixe está aqui, gerando uma FAT melhor para impulsionar o carro para frente, para fazer essa arrancada. Tudo bem? Bem, o que eu faço aqui? Posso apagar? Print na tela e segue o jogo, Manuela? Segue o jogo, Rai? É isso? Então, vamos, quanto tempo? Vamos lá. Então, printa a tela, quem quiser isso aí e... Olha a explosão. Cara, uma coisa que eu tenho nessa vida, a galera do Descomplica sabe, é molejo, né? É o diabo no quadril. Se tem uma coisa que eu tenho, é o diabo no quadril. Então, pra quem... Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Oi! Quando ela desce com a bunda. Ai! Então, vamos embora pra próxima questão, que é a questão de meu Deus. Eu gosto de gritar que a galera do fone fica maluca comigo. Só ver o pessoal. Desculpa, gente. 2. Uma pessoa relaxa boiando em uma piscina. Tá aí uma coisa que eu adoraria fazer. Vocês sabem boiar, gente? Vocês estão aqui no estúdio, todo mundo sabe boiar? Cara, minha esposa fica irritada. Também não consegue, Vitor? Cara, eu não consigo. A minha esposa, você tem que encher o pulmão. Vou lá aqui, ó. Aí tá, aí a perninha. Cara, eu não consigo. Aí ela faz direito, eu vou lá, tem! Aí a perninha, cara, eu não consigo, ela fica irritada, mas enfim. Uma pessoa relaxa boiando numa piscina. Essa frase, pra mim, se fosse aula de português, eu diria que é um paradoxo, cara. Eu não consigo relaxar e boiar porque eu tenho que estar, a perna, né? Mas enfim, vamos lá. Alguns momentos depois, tenho a oportunidade de boiar em um rio de águas salgadas. Então, já gerei 2 dificuldades para mim, boiar na piscina e depois boiar num rio de água salgada. Legal. Considerando que a densidade do rio, de águas salgadas, é maior que a da piscina e desprezando qualquer flutuação, qualquer alteração na flutuação devido ao movimento do rio, as águas, né, se movimentando, pode-se dizer que... Questão quer falar de empuxo, vou tentar desenhar. Tá lá, Léo Gomes, né? Léo Gomes não, hoje é o Celsius mais 273. Celcinho mais 273. O Celsius mais 273 é o Kelvin, né? E o Celcinho mais 273? Quem seria o Celcinho mais 273? É o Kelvinho, né? Kevinho! O pessoal perguntou, eu falei, até quero, mas só posso tomar depois da aula. Então aqui, ó.
Eu vou colocar um cara boiando aqui, né? Tá lá o maluco, forças que atuam nele. É isso mesmo? É isso mesmo? Rapaz, você acredita que você tá? Então, ó, peso para baixo, Léo Gomes. Vou botar minha esposa aqui, minha bela esposa. Amor, se estiver assistindo a aula, por favor, um beijo para você, hein? São 18 anos de... Tá bom, vamos lá. Tá lá o cara boiando, né? E depois eu vou ter o maluco boiando no rio de água salgada. Eu vou colocar água salgada de outra coloração, tá? Então, vou botar lá a pessoa boiando. Bem... Qual é a equação que a gente vai trabalhar aqui, gente? Sempre que você tem alguém boiando, né? Sempre que você tem alguém imerso num fluido, você tem a famosa força-empuxo de Arquimedes, né? Você já deve ter pegou alguém no colo, na borda da piscina. Ah, pessoa pesada, difícil de levantar. Aí vocês entraram na piscina, foi pegar a pessoa no colo e tá moral, né? Tá levinho, tá de boa para pegar no colo. Tá de boa porque existe uma força que a água faz no corpo, chamada empuxo, que é para cima e te ajuda a pegar a pessoa no colo. Legal? Então, empuxo é a força do líquido. Tem uma equação, olha só. A equação do empuxo é sempre densidade do líquido, escuta aí, volume imerso, volume que está para dentro, vezes a gravidade. Qual é a grande pegadinha dessa questão? Vamos lá. Nessa situação para essa, aqui é a água da piscina, vou botar aqui, e aqui é a água salgada, legal? Bem, o que ele falou na questão? Que a densidade da água da piscina, melhor, a densidade da água salgada, né? Fazer assim. A densidade da água salgada, ela é maior do que a densidade da água da piscina. Tá aí a pegadinha. A grande pegadinha está aqui, porque o aluno olha e fala assim, cara, se a densidade aumenta, com certeza o empuxo aumenta. E você tem uma tendência muito grande em marcar o empuxo aumentando, só tem um problema. Se você está boiando, você está em equilíbrio, galera. Estar em equilíbrio é a força para cima, empuxo, ser igual a para baixo, peso. E nessa situação, considerando que a pessoa não engordou ao ir para o rio, né? Peso é o mesmo, e aqui você teria, sei lá, um novo empuxo. Se está boiando de novo, esse novo empuxo também é igual ao peso. Aí você diz, macacos me morda, você acredita que isso aqui é peso e aqui é peso, né? É o mesmo peso. Esse empuxo é igual? Só essa discussão que eu queria gerar. O empuxo da primeira situação da piscina, então vai ser igual ao empuxo da segunda situação na água salgada. E aí a tela azul acontece, né? Aquele momento de, meu Deus, o que aconteceu? Como assim? Como assim? O que acontece é, tendo empuxos iguais, por favor, eu não vou nem discutir que a gravidade do planeta não mudou, né? Essa parte aqui eu vou até pular, tá? Ah, mergulhou no rio, cara. A gravidade do mundo alterou, não foi, né? Então, não vou discutir isso aqui. Bem, o que está acontecendo é, quando eu vou para a água salgada, de fato, a densidade é maior. Só que aí, se a densidade é maior, o seu volume imerso é menor. Ou seja, é o famoso você boia mais. A minha grande esperança é essa. Já que eu não consigo boiar em piscina, porque a perninha desce, eu tô doido para viajar para um lugar onde a água tenha muita densidade. Onde você tem uma água muito salgada, com muitos sais, para que ela seja muito densa e isso faça com que fique mais fácil de eu flutuar, mais fácil para eu boiar. Tudo bem? Então, os empuxos são iguais, porque eles anulam o meu peso, porque eles equilibram o meu peso, e onde eu tenho mais densidade, eu tenho menos volume imerso. Tranquilo? Qual a opção disso aqui, só para a gente seguir o nosso trajeto? Ó, isso seria, vamos lá, letra A. O peso da água deslocado pelo homem na piscina é maior que no rio. Cara, lembrando uma coisa importante, gente, peso do líquido deslocado é o empuxo. Foi assim que Arquimedes definiu. Então, se amanhã cair isso, peso do líquido deslocado, o cara está falando de empuxo. E se os empuxos são iguais, o peso do líquido deslocado aqui, que é o empuxo, é igual ao peso do líquido deslocado aqui, que é o empuxo. Tá? Letra B, o empuxo na piscina é menor, não é? Eles são iguais, né? O volume imerso do corpo da pessoa na piscina é maior que no rio. O volume imerso do corpo da pessoa na piscina é maior que no rio. Cara, vamos lá, outra. O peso da água deslocada no rio é maior que na piscina, e embora a pessoa esteja mais imersa na piscina, seu empuxo é o mesmo que no rio. Resposta correta, então, pra gente. Letra E da dica, né? Empuxo. Tudo bem? Então, os empuxos são iguais, legal? Embora você esteja mais flutuante no rio. Tudo bem?
Já acabou, irmão. Então, galera, Celcimar 273 esteve presente. Nesse momento, preciso chamar quem? É o vídeo, Rai. Um videozinho De quê? sobre como ensinar como voltar a ter foco. Como ensinar como ter foco e concentração. Roda aí, um beijo pra vocês. Valeu.